Como entrares em frequência com os teus sonhos, mudares a tua realidade e alcançares todos os teus objetivos. É o que tu vais aprender nesta curta aula e direto ao ponto. Sem enrolação, sem blá blá blá, direto ao ponto. Primeiro ponto que eu já quero que tu entendas é o quê? A realidade, ela não te acontece. Ela acontece através de ti. Eu quero que tu entendas, tu não vês o mundo como ele é, mas sim como tu és. Se tu vês o mundo como um lugar escasso, é porque tu carregas escassez. Se tu vês o mundo como um lugar perigoso, é porque tu talvez tenhas memórias de um passado, de uma infância perigosa que te traumatizou. Esse é o primeiro ponto. Tu entenderes tudo o que eu vejo no mundo é um reflexo do que eu carrego dentro de mim. O mundo só reflete as minhas crenças. Se eu não tenho abundância, é porque eu carrego essas crenças. Se eu estou sempre a passar por desafios, a passar por problemas, é porque eu carrego isso dentro de mim. Este é o primeiro ponto. Entendermos. Eu só vejo o mundo como eu sou. O mundo só reflete aquilo que eu carrego. Se eu quero mudar o mundo, qual é que é a única forma de eu fazer isso? Mudando quem eu sou, mudando as minhas crenças, mudando aquilo que eu carrego, mudando a minha programação mental. Esse é o único caminho para eu mudar a minha vida, porque o mundo sempre vai refletir aquilo que eu carrego. Primeiro ponto entendido. Então, segundo ponto, como é que nós vamos entrar em frequência, em ressonância com a vida dos teus sonhos? Muito simples. Tu precisas de entender que tudo no mundo é regido por energia, frequência e vibração, como as ondas de rádio, as ondas de televisão, as ondas da internet, mesmo que tu não vejas, estão por todo o lado. Se tu digitares um determinado número no teu telemóvel, tu consegues conectar-te com uma pessoa que está na outra ponta do mundo. Certo? Porquê? Porque tu entraste em frequência com essa pessoa, porque tu acessaste a onda de vibração dessa pessoa, ou seja, o número de telemóvel. Certo? Para a vida dos teus sonhos, para tu alcançares os teus objetivos, é exatamente igual. Se tu queres acessar aquele objetivo, tu tens que, entre aspas, digitar o número, entrar em frequência com esse teu objetivo. E agora vamos já começar por nos questionar. Imagina, tu queres uma vida abundante, só que tu vives na escassez, no medo, na falta, na vitimização, na crítica, na reclamação. Tu queres uma coisa, só que a tua frequência está noutro nível, certo? Qual é que é a probabilidade de tu te conectares com a vida dos teus sonhos? É praticamente nula, certo? Porque a vida dos teus sonhos está aqui, na gratidão, no amor, na paz, na abundância, na coragem. Só que tu estás aqui no medo, na falta, na vitimização, na reclamação, na crítica. Não existe coerência. Não estamos na mesma frequência de onda. Logo, eu não acesso, não colapso a vida dos meus sonhos, certo? Então qual é que é o único caminho para eu colapsar essa vida? Entrando em frequência com essa vida, elevando a minha energia e a minha vibração. E como é que nós fazemos isso? De uma forma muito simples, entendendo que aquilo que eu acesso é a soma de quê? A vida que eu construo é a soma dos meus pensamentos, sentimentos e comportamentos. A soma destes 3 pontos define a realidade que eu vivo. Se eu quero mudar a minha realidade, o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar estes 3 pontos. Os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas atitudes. Os meus comportamentos, certo? E como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Eu vou começar a questionar-me. Se eu já tivesse alcançado aquele meu objetivo, independente do que seja o relacionamento dos sonhos, o emprego dos sonhos, o faturamento dos sonhos, a viagem dos sonhos, o carro, a casa, seja o que for. Se eu já tivesse chegado aonde eu quero chegar, como é que eu pensaria? Como é que eu me sentiria? Como é que eu agiria? É a resposta a estas perguntas que vai fazer com que tu entres em frequência com os teus sonhos e com que tu deias um salto quântico na direção da vida dos teus sonhos. Eu quero ter mais sucesso.
só que eu penso como uma pessoa fracassada. Eu quero prosperar, só que os meus sentimentos são de escassez, são de falta, são de medo, são de dúvida. Não existe coerência. Eu quero construir sucesso, só que os meus comportamentos são de uma pessoa medíocre, são de uma pessoa fracassada. Eu nunca vou chegar ao sucesso. Então tu vais parar e tu vais te questionar: se eu já tivesse chegado aonde eu quero chegar, como é que eu pensaria? Eu ia acordar e o que é que eu ia fazer? Ia reclamar ou ia agradecer? Ia acordar cansado, sem energia, ou ia acordar cheio de energia e com fome de vencer? Como é que eu me ia sentir? Com medo, com tristeza, com raiva por mais uma vida, por mais um dia daquela vida? Ou ia acordar feliz, grato, abundante pela vida que tenho? E a seguir, como é que eu ia agir? Quais é que seriam os meus comportamentos? Eu ia agir com confiança na direção do sucesso? Ou eu ia levar uma vida no piloto automático, um dia de cada vez, sem ligar muito aos meus objetivos? Como é que eu ia agir? É isto que vai mudar a tua vida. Tu pensares, sentir-te e agires com base no futuro que tu queres construir. E foi por esse motivo que eu criei o método CDR, um protocolo completo, passo a passo, guiado e validado para tu entenderes como é que a realidade funciona e como é que tu podes construir, moldar a tua realidade para tu alcançares qualquer objetivo, desde entenderes como é que funciona o mundo, como é que funciona a tua mente, como definir os objetivos para tu agires com clareza e confiança em direção à vida dos teus sonhos. Se tu estiveres cansado da vida comum, se tu queres realmente viver a vida dos teus sonhos, destravares todo o teu potencial, a tua melhor versão, eu vou-te deixar na descrição o link do método CDR. Só que eu quero que tu entendas, a tua vida não vai mudar até tu mudares. A tua vida, o teu mundo exterior, ele só vai refletir o teu interior. Se tu vives no medo interiormente, é medo que tu vais acessar lá fora. Se tu vives na procrastinação, é a procrastinação que tu vais ter na vida e não os resultados. Eu quero que tu entendas que o mundo, ele só vai revelar aquilo que tu carregas. O mundo só vai espelhar o que já existe dentro de ti. Então, se tu queres mudar o mundo, a tua mudança precisa de ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Se tu fizeres apenas o que eu te expliquei nesta aula, elevares a tua energia, elevares a tua frequência, entrares em ressonância com o futuro que tu queres construir, tu já vais dar um salto quântico na tua vida. Só que se tu quiseres ir para outro patamar, tu vais entrar dentro do CDR e viver realmente uma transformação absurda.